Se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, vou começar a fazer a estrutura da raposinha. Esse aqui eu fiz esses rolos de papel toalha, aí fiz um canudinho, que isso aqui vai ser o pescocinho da raposa. E a gente vai começando a fazer o corpinho. Já põe aqui. Ele vai ficar meio cônico, tá? Então, porque depois a gente vai pôr as perninhas. Vai pondo e vai amassando bem. Lembrando que sempre a gente faz a peça de um tamanho e ela vai ficar muito maior depois que põe a massa. Então, isso eu aprendi com o decorrer do tempo. Então, se quer fazer uma peça que não fique muito grande, tem que cuidar nessa primeira fase aqui. Agora a gente já põe em fita crepe aqui, para poder ela ficar bem firmezinha. Aí depois eu aplicar as perninhas. Ó, fica uma coisa meio cônica assim, ó. Já põe em fita crepe assim só para segurar essa primeira parte. Não precisa ser em tudo. É só para ela não ficar abrindo. Para fazer as perninhas é melhor fazer com papel alumínio. A gente consegue modelar melhor. Como se fosse a coxinha da raposinha. Então, a gente faz as duas separadas, para depois pôr no lugar. Ela vai ficar assim. Fiz as duas perninhas assim, ó. Amassa bem. E nessa parte aqui, a gente achata mais as laterais, como elas vão ficar nas laterais da perna, do corpo dela, né? Então, a gente faz assim. Aí, já prende com fita crepe aqui, porque o resto tudo a gente vai fazer na massa. Porque é só para dar o volume pra gente poder trabalhar em cima. Essa parte da perninha já tá sentadinha, ó. Aí depois eu vou fazer o rabinho. Aí depois a gente vai pondo massa pra poder fazer o formato do bichinho. Aí já já modela a patinha, ó. Pequenininha. Aí já coloca aqui. As patinhas agora eu vou fixar com fita crepe, para depois aplicar a massa em cima. É mais fácil envolver um pouquinho com fita crepe a perninha, e depois já bota a fita crepe para colar as duas. Tem que ver, cuidar a posição aqui que a gente quer pôr. Primeira parte aqui das perninhas, ó, já tá pronta. Agora para fazer a cabeça, que a raposa tem umas barbichinhas assim pro lado, né? Uma cabeça meio... não é uma cabeça redonda. E depois a gente faz os rabichinhos dela, as barbinhas no papel alumínio, acho que vai ficar mais fácil. Aqui o papel alumínio a gente consegue fazer o formato. E o lado de cá também. Tá proporcional. Ó, proporcional. Agora eu vou fazer um furo aqui com a tesoura para poder pôr essa parte do pescoço. A cabecinha mais ou menos assim, ó. E a gente vai e coloca aqui no pescocinho. E já prende um pouquinho de fita crepe, depois a gente vai arrumar melhor aqui. Fiz uma bolinha aqui de alumínio para pôr o focinho. Aí já prende aqui também. As orelhinhas eu fiz 2 triângulos assim, que eu vou prender com cola quente. Vai ficar mais fácil. Assim. Aí depois a gente só vem com machê. Deixar assim meio fechadinha. Já tá tomando forma de raposa, ó. Pode pôr mais cola aqui para segurar melhor. Também. Tá com cara de raposinha. Agora vamos fazer o rabinho dela. A gente pode começar com o jornal. Fazer tipo de que a rabo da raposa é bem volumoso, né? Bem bonitão. Aqui a gente vai tá com o rabo mais ou menos estruturado. Aí eu já ponho um pouco de
de alumínio, aí eu já colo com fita crepe. Essa parte aqui cola no corpo dela. Ela pode ser bem volumosa aqui nessa parte. O rabo da raposa é bonito assim. Essa parte aqui que vai colar no corpo dela deixa mais chatinha. Eu já vou colar isso aqui com cola quente, acho que vai facilitar a minha vida. Facilita bastante, a gente só põe vai pondo a fita para segurar. Agora eu vou fazer o tronquinho que ela vai sentada em cima. Isso aqui é um presente que a minha filha vai dar para uma amiga. E a menina decorou todo o quarto do bebê de raposa. E ela me pediu, então já vou transformar a minha raposa numa aula. Tá estruturada a nossa raposa. Prontinha. Tá, agora a gente vai começar a pôr papel machê. Olha que bonitinho que ficou. Para fazer a base, eu tô usando o resto da minha fita crepe que terminou e peguei um pedaço de isopor que eu tinha aqui em casa, tá? Já colei com cola quente, vou colar a parte de cima e a parte de baixo. Depois a gente vai pôr o jornal em roda para preencher esse vazio que tá aqui. Agora aqui em roda, ó, a gente faz faz tipo de um cartucho de coisa e põe aqui e passa a fita crepe. Ó, aí eu vou pôr o jornal e pôr a fita crepe do redor aqui para poder terminar a estrutura. E como o tronco é uma coisa irregular, eu quero que fique irregular, porque ele não é todo do mesmo tamanho, né? Tem protuberâncias em roda do tronco. E é assim que eu vou fazer. Aqui, ó, vou pôr um pedacinho de palito. Isso aqui vai ser como se fosse um galinho do tronco. Assim. Fica comprido, a gente corta. Assim, como se fosse um tronquinho. Vai ficar assim a nossa raposinha. E eu vou fazer separado. Primeiro eu vou pôr machê numa, depois botar na outra e depois eu vou colar, vai ficar mais fácil. Porque fazer machê aqui vai ficar muito complicado. Então vamos só. Sempre quando eu faço base, eu faço separado. Mesmo de boneca, coisa assim, eu sempre faço separado. Para depois pôr a massa. Vou cobrir toda ela com fita crepe. Tá? E vai ficar uma coisa super levinha, vai ficar uma coisa bem bonitinha. Olha só que amor que vai ficar. Vou começando a pôr a massa aqui na basezinha, que é o tronco de árvore. Então é sempre assim. A gente põe a massa, pode ser uma camada fininha para secar rápido. Hoje, como aqui tá frio, eu vou pôr no ventilador, que é a minha arma secreta. O ventilador para mim é vida. Então eu ponho no ventilador e fica maravilhoso. Seca, olha, às vezes tô dizer que seca melhor que no sol. Nessa parte aqui, para ficar, tá meio redonda, né? Quando a gente faz normalmente ela fica redonda. Então a gente põe um pouco mais de massa aqui para deixar mais quadrado, que é a parte do tronquinho, ó. Tá? Então é assim. Aí aqui vai ser o galinho, ó. Aí depois eu vou pôr uma folhinha. Aí eu deixo o link da aula das florzinhas que eu faço para vocês verem como é que faz a folhinha. É bem fácil, não tem mistério. Aí eu vou fazer umas 2, 3 folhinhas para pôr aqui no galho. Nessa parte, eu deixo uma superfície plana aqui na mesa e aí a gente vai ajeitando assim com a espátula, tá? Fica bem perfeitinho. Tá? Então fica mais fácil de fazer assim. Vai arrumando assim, aliás, bota o plástico por cima assim que a gente não... Ó, então vai arrumando assim e vai ficando retinho. Agora eu vou mostrar de novo aqui como é que faz. Faz as ranhuras. Assim, todo ao redor do tronco. Tá? Vai ficar assim. Pode fazer até com cravador, fica melhor até. O cravador, esse deu errado, a gente pode passar a espátula e arrumar de novo. Não tem problema nenhum. Agora vamos começar a fazer aqui na raposinha. Da mesma forma, a gente vai pondo a massa e vai alisando. Já tem
a estrutura embaixo formada, fica mais fácil. Eu vou passando assim, quando eu vejo que tem alguma coisa que é interessante de mostrar para vocês, eu volto. Mas a princípio assim, ó, vai fazendo, vai pondo a massa e vai alisando e depois põe o plástico. O plástico ajuda a não precisar usar lixa. Ele fica com a textura mais fininha, mais lisinha, fica maravilhoso. Eu uso sempre plástico. Nessa parte assim, ó, que a gente não consegue pôr a mão, o plástico entra e faz tudo maravilhoso. Essa parte assim, quando tem muita reentrância assim aqui, ó, nesse caso, a gente usa o plástico. Aqui vou fazendo a perninha e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. O pezinho dele aqui. A mão tem que estar limpa e o plástico tem que estar limpo, senão fica colando tudo. Aqui, ó. O ideal é até não ter unha, minha unha tá meio comprida, porque a unha às vezes atrapalha. Então a gente, com o saquinho, a gente consegue arrumar essa parte assim. Até pode vir com a ferramentinha, ó, fica mais fácil até. Aí fica tudo bonitinho. Olha só, perfeitinho. Então fica uma beleza de fazer, fica mais fácil. Agora, para arrumar o pezinho, que tá meio levantado aqui, a gente põe assim, preenche com massa. Então, depois que a peça tá pronta e que a gente põe em cima de uma superfície lisa, que a gente vai ver aqui como é que arruma. Aí fica bem retinho assim, ó, bem quadradinho. É isso que eu quero. Eu sequei durante a noite, ó, praticamente está tudo seco. Agora eu vou terminar aqui a cabecinha, arrumar umas coisinhas que tem aqui. E quando é pouquinho, eu passo massa corrida, que tem rachadurinhas pequenininhas que fica. Eu venho com um pincelzinho velho e passo massa corrida e arruma tudo direitinho. Então vamos continuar aqui na cabecinha, essa parte aqui. Lembrando, quando a gente vai unir uma parte molhada com a parte seca, a gente põe em cola. Aqui nessa parte aqui, ó, que eu quero arrumar a rachadura, aí a gente já põe um pouquinho de cola e põe a massa. Quando é rachadura muito grande assim, aí eu conserto com a própria massa. Quando é pequenininha, eu faço com a massa corrida. Aqui fica melhor, porque já que é o pescoço do bichinho, né? Então, de repente, pode rachar mais. É melhor usar a massa corrida, a própria massa de papel machê. Aqui eu vou fazendo essa parte aqui da cabecinha, que não tem muito segredo. Aí depois, na hora da orelhinha, eu mostro pra vocês. Aqui na ponta do rabinho, ó, eu sempre uso coisa pontinha assim. Aí o plástico, a gente põe a massa e com o plástico ajeita. Aí fica perfeitinho. Ó. Não precisa muito trabalho. Essa parte aqui, ó, isso aqui passou massinha corrida. Fica bem bonitinho, não precisa muito trabalho. Agora, para a orelhinha, é só pôr aqui no papelão. A massa, depois faz a bordinha. E vai fazer, de repente, fazer um gato ou um cachorro, é parecido com esse aqui. Só vai mudar a estrutura. Mas a aplicação da massa, de repente não põe as barbas que a raposa tem, né? Faz de uma outra forma, mas a estrutura é parecida. Eu tenho um gato aqui até vou deixar o vídeo
sugerido desse gato. E vou fazer um cachorro uma hora dessa. Para arrumar a orelhinha, a gente põe o plástico, ó. Fica bem bonitinho. Aqui aí a gente marca com a ferramentinha essa de biscuit e alisa e fica bonitinho. Aqui arruma melhor com o plástico, pra não ter rachadura. Aí a gente pode vir com a pazinha depois, dar uma ajeitadinha melhor. Ó, e a outra orelhinha é feita da mesma forma. A gente marca a boquinha aqui, ó. Pode mais dar uma arredondadinha aqui nessa parte. Aí aqui a gente pode criar a boquinha dela. É um trabalho de muita paciência, né, gente? Porque modelagem é isso, é uma escultura. Erra, arruma de novo, faz de novo, erra, arruma de novo e assim vai. Tá pronta a parte da massa, tá? Já arrumei tudo, ó. Agora só ponho pra secar e depois a gente vai pintar. Aí depois de ela seca, aí eu vejo onde tem os defeitinhos, de repente passo um pouquinho de lixa e tapo os defeitinhos com a massa corrida. E aí a gente já pode passar o primer. Eu vou deixar a receita do primer caseiro que eu uso, que o primer ajuda a não craquelar a pintura. Não sei porque, que às vezes eu acho que por causa da umidade o papel machê craquela a pintura. Então o primer das mãos de primer evita de acontecer isso. E aqui tá o tronco, ó, já tá pronto. Aqui eu vou pôr a massa aqui na parte de baixo. Nela eu não vou pôr, como ela vai colar, não precisa, mas aqui como aparece eu vou pôr, tá? Tá, eu já arrumei aqui as fissurinhas que tinha com massa corrida. Passei 2 mãos de primer, tá? E aí a gente vai começar a pintar. Então, essa primeira pintura aqui é uma coisa mais simples, não tem mistério. Então, quando eu tiver alguma coisa mais específica, aí eu trago para vocês olhar. Eu vou pintar ele com... Vou usar esse aqui que é um cor de telha, mas não é tão aberto. E vou usar nas patinhas, eu vou usar um cinza chumbo. E vou usar nos olhinhos ali, na parte branca, vou usar marfim. Para não usar branco, porque eu acho que vai ficar muito aberto. Começando assim, só com cor de telha, assim, ó. Depois eu já vou fazendo a parte onde tá branca, que precisa dar uma mesclada. E a parte das perninhas. Tá, agora praticamente terminei todo ele. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz a parte do pé. Essa parte também do mesclado que eu fiz aqui, mas é tudo igual, tá? Eu fazendo vocês vão entender, não precisa fazer em todo para o vídeo não ficar... Já tá grande, eu não quero que fique maior. Então pinta de cinza aqui, depois mescla com um marrom em cima. E aí isso aí tem que estar molhada, essa tinta de baixo tem que estar molhada para fazer o mescladinho. Só que no rabo não foi assim, o rabo eu só pus o marfim e pus o laranja para mesclar. Põe menos tinta no pincel, depois puxa um pouquinho do laranja para cima desse cinza. Aqui, vai fazendo assim, ó, aí mescla. De novo um pouquinho mais.
É só assim, essa parte da junção dos pelinhos entre uma cor e outra. E aqui no rabinho foi a mesma coisa, eu fiz com branco, tá? E aqui a parte da orelhinha, põe o marfim e puxa um pouquinho do cinza aqui, para fazer tipo de uma sombrinha nas duas orelhinhas, se fosse o pelinho. Dá um tremidinho assim. E aqui na pontinha da orelha põe um pouquinho do cinza e do outro lado também. Aí faz a mesma coisa, vem com laranja para fundir um pouquinho com esse cinza, esse chumbo. Para fazer o tronco, eu já pus um marrom embaixo e com ele molhado a gente faz uns mesclados assim, ó. Aí funde as duas cores. Todo ele assim, todo ao redor. Aí fica dando uma sensação de madeira. Dá. Aí eu fiz um mescladinho nas bochechas, fiz o olhinho e pus 2 pinguinhos e marquei as unhas aqui. Podia ter feito isso na massa, acabei me esquecendo. E a parte de trás aqui também fiz o mesmo mescladinho que eu já ia ensinar para vocês na perna. Tá, então tá pronta a nossa raposa, agora só vou terminar a parte do tronco. Agora com pincel de sombra e um marronzinho um pouco mais escuro, a gente faz como se fossem os veios da madeira assim. Assim, porque depois ela vai em cima e vai tapar muito, não vai aparecer nada quase daqui. E aqui também. Vou retocar essas marrons aqui que tá cheio de ponto branco, então a gente tem que arrumar isso aí. Agora eu vou fazer um furinho no tronco para pôr as folhinhas. Torcer as 3 juntas assim, depois a gente arruma, põe a cola aqui. Vou pôr uma pra cá e uma assim. Tá, então tá pronta aqui a nossa raposinha. Já colei na base, já passei verniz, uma demão de um verniz fosco. Esse verniz que eu uso, ele só dá uma camada acetinada, só para proteger a peça mesmo. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero vocês para as próximas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje, que foi o tutorial da raposinha. Na aula que vem vai ser biju. Então, quem gosta desse tema, não perde, tá? Então não esquece de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos, de me deixar um comentário que sempre me deixa muito feliz e de curtir meu vídeo. Então um beijo a todos e até a próxima!